Agora 7:02, bom dia, começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, o nosso encontro pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. É um prazer estar com você a partir de agora até as 7h55 desta sexta-feira, depois de um feriado ontem, né? Quinta-feira, 24, dia de São João. E eu quero iniciar, como eu faço aqui todos os dias, para os meus convidados que não me acompanham ou não me conheciam, agradecer aqui inicialmente ao grande arquiteto do universo pelo dia de ontem, apesar de muita chuva. E muitas vezes a gente diz, olha, tá chovendo, tá fazendo sol, mas é parecido conosco, né? Nem sempre você acorda de bem com a vida. Nem sempre você está de bem, né? Você às vezes acorda de mau humor. Você acorda feliz da vida. Você acorda muitas vezes esbanjando aí um sorriso. Também assim a natureza, né? A natureza tem dia que o sol aparece, né? Dá um espetáculo para todo mundo, para o universo. Tem dia que o sol não aparece. E aí a gente tem um dia carregado, com chuva. Isso é bacana, né? Porque ninguém consegue, Vivian, explicar Deus, o Criador do universo. Por isso que eu agradeço a Ele pelo acordar de hoje, por estar aqui celebrando a vida e conversando com você, interagindo com os ouvintes da Rádio Calheta. A minha convidada de hoje é a Vivian Farias, muito conhecida no PT, é uma figura que desde menina, né, que acompanha aí o PT e ocupou vários cargos e ocupa ainda dentro do PT e vai estar conversando com a gente, os petistas aqui da cidade e qualquer outro do estado, qualquer outro ponto, pode também interagir com a gente através do nosso Instagram. Você pode estar lá vendo a imagem e fazer a sua contribuição. Você também pode contribuir através do nosso WhatsApp, que é o 8549-9334. Tem também os nossos telefones, que é o 3521-3002 ou 3006. E você tem vários meios para se comunicar com a gente e dar a sua contribuição ao programa desta sexta-feira. Stephanie, está prontas as manchetes? Vamos às manchetes que são destaques no dia de hoje, 25 de junho de 2021. Começando pela Folha de Pernambuco, Bolsonaro encaminhou denúncias a Pazuello. Jornal do Comércio, fora do alerta crítico. À tarde, Salvador, Bahia recebe remessa de vacina da dose única. Diário do Nordeste, Fortaleza, BRs na capital são entrada da Convide. Tribuna do Norte, Natal, a ramal de Aponte será iniciado. Né? Lembrando aqui que 0 hora de Porto Alegre, para ti, né, anuncia prêmio em dinheiro para municípios que mais vacinarem. Aí, para quem é o município que vacinarem mais, há um prêmio em dinheiro. Estado de Minas, mulher morre após cirurgia estética em BH, que não é a primeira, né? A gente tem aí várias jovens bonitas que muitas vezes até preocupada com o corpo e vai para esse processo e não resiste. Correio Brasiliense, vacina da discórdia. O Globo Rio, documento da Onyx, né, chamou o falso estar de falso, o sistema estar na saúde. Estado de São Paulo, Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 23%. Aí que traz o Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, após suspeita, governo avalia desistir de uma vacina, né? Que a gente vai daqui a pouquinho comentar com você. São 7 da manhã, são 7h06. É um prazer ter você aqui em nossa companhia. Você que está ligado aí no Instagram, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E você que está acordando agora em casa, né? Depois de uma noite com chuva, de um dia de ontem. Muita gente ainda está deitado. Muita gente já acordou para preparar o café. E hoje eu tomei café em dose dupla. Por que isso? Alguém diz, olha, você está comendo demais. É que eu, ao sair de casa, já tomei café. E a Vivian, né, que saiu de Recife, veio cedo e já trouxe o café da manhã. E aí chegou aqui, né, nos proporcionou um café, um outro café da manhã. E aí muito bacana, né, o bolo de banana. Tem também um outro bolo que trouxeram aí, não vou dizer quem foi que preparou, porque ele disse que não comentasse, e eu não vou comentar. Vivian Farias, microfone aberto, bom dia, é um prazer recebê-la nesta casa, até porque eu a conhecia, mas só de nome, de falar de Vivian Farias,
Eu até recebi aqui essa semana uma pessoa que ele conhece das lutas do PT, é Andresa Romano. Ela está como presidente da Associação de Mulheres em Ação no Cabo. E aí disse, eu conheço a Andresa desde menina, das lutas, da militância. Prazer recebê-la nessa casa hoje, Vívia. Olá, bom dia a todos e a todas que nos escutam agora de casa, que estão acompanhando esse trabalho excepcional feito por esse grande radialista que é o companheiro Eli Batata. Falo com liberdade aqui de chamar de companheiro, porque acho que todos nós que acreditamos numa comunicação democrática, numa comunicação popular, dessa militância que é a informação correta, uma imprensa que informa, que auxilia, que democratiza as informações. Pelo seu trabalho, pelo seu carinho, por esse espaço aqui de hoje, eu agradeço e coloco todo o trabalho da gente, todo o nosso compromisso e também o trabalho da Fundação Perseu Abramo, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, à sua disposição, Eli. Você que tem andado não só pelo Nordeste, mas pelo Brasil e pelo mundo, que você é uma figura internacional. Como é que você viu esse momento aí nosso do São João, né? Porque São João sem fogueira, sem festa, foi muitas lives, né? Mas teve muita gente que insistiu em acender fogueira, que não é o correto. Por exemplo, o prefeito de Paulista deu um péssimo exemplo, né? Autorizou no final da quarta-feira, né, uma medida aí aprovando a questão das fogueiras. E toda a imprensa divulgou, até o próprio pessoal de Paulista, né, questionou. Mas aí a gente entende e compreende. Mas me fala um pouquinho desse momento, né, de você conhecer o mundo e o Nordeste. E o nordestino gosta de pamonha, canjica, milho verde, forró, né, suol e muita saúde e alegria, né? Exatamente, Eli. Meu São João foi muito em casa, com minha família. Não vou negar que senti muita falta. Quem acompanha a gente já sabe que minha família adora fogos, adora uma fogueira. Não teve fogos, não teve fogueira, teve muito compromisso com a saúde pública e com as vidas. Acho que por mais que essa felicidade junina que traz pra gente com esse sabor nordestino e pernambucano, a gente não pode deixar de lembrar que mais de 510 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Então é hora de se resguardar. Então você que está saindo aí de casa, usa máscara, lava a mão, coloca o álcoolzinho na bolsa, porque a gente precisa se salvar, a gente precisa estar bem. A nossa saúde, né, Eli? Você começou falando para o programa de Deus. Acho que Deus nos guia e nos dá nossa força, que essa sexta-feira seja muito abençoada e que a gente faça a nossa parte para a gente ter uma saúde mais digna para toda a população. Eu vi no seu currículo que você é formado em assistente social, né? E você liderou aí vários movimentos em prol de políticas públicas. Foi também chefe de gabinete, é isso? Do orçamento participativo na gestão de Luciana Santos, lá em Olinda. Isso. Né? Um abraço ao pessoal de Olinda. Você também foi secretária de comunicação, né? Alguém perguntou por que ela fala tão leve, tão tranquila. Porque ela foi secretária de comunicação do PT, né? Em Pernambuco, tá certo? Você também participou aí, né? Em 2020, como vice-prefeita, é isso? Na chapa? Fui candidata a vice-prefeita junto com João Paulo. João Paulo, que você conhece muito bem, né? Sim. Muito sim. bem. E você também é vice-presidente da Fundação Perseu Abramo, é isso? Isso. Acertei ou eu errei alguma coisa? Acertou. Aham. Todos os partidos políticos, desde a legislação de 95, eles foram obrigados a ter fundações político-partidárias que versassem sobre o cunho ideológico. Ontem mesmo eu estava num debate ali e um amigo meu falou assim: Vivi, os partidos não deviam ter ideologia, os partidos deviam todo mundo se amar e se unir. Eu falei, amigo, é justamente o contrário. Os partidos, eles precisam versar sobre cunho ideológico, sobre que concepção de Estado, que políticas públicas aquele gestor está disposto a dar à população. Quem tem que versar em não ter cunho ideológico é a igreja, é a gestão pública. Veja que tem uma diferença. Inclusive, Bolsonaro inaugura no Brasil um preceito muito antidemocrático contemporâneo, que é essa manutenção do status da campanha. Ele continua
a todo tempo, né, fidelizando um público dele, um público que é anti-ciência, que é antidemocrático, que fala especificamente para um agrupamento. E a gestão pública ela tem que versar sobre todos e com olhar e compromisso com os que mais precisam. A gente teve aí um probleminha técnico, mas a gente está aí com a nossa live funcionando normalmente, né? É um prazer estar recebendo aqui a Vívia. E você me dizia aí da fundação, que você hoje é vice-presidente. Olha, eu quero falar um pouco dessa fundação, apresentar para os cabenses que ainda não conhecem. Me fala um pouquinho dessa fundação. Sim, nós temos hoje, Eli, tem 2 apontamentos que eu acho que são muito importantes, pertinente à Fundação Perseu Abramo. A gente tem hoje, quem quiser conferir, é só entrar no nosso site www.fpabramo.org.br. Lá você vai encontrar diversos cursos. Tem um interessantíssimo sobre comunicação que tem lá a Dilma dando aula, a Dade faz parte do nosso conselho. A gente tem um grupo muito bacana de ex-ministros, de militantes, né? Saúdo aqui o meu querido presidente, Aloysio Mercadante. Você viu que eu já tenho experiência de vice, né? É verdade. Vice de João, vice de Mercadante. E o outro ponto que eu acho muito relevante, a gente tem lá o Observatório da Democracia, que é o conjunto das fundações partidárias. Hoje a gente está com 8 fundações de vários partidos. Saúdo aqui o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL, o Rede, Solidariedade, que está com a gente nesse arcabouço teórico, porque a gente precisa formular política para o Brasil. O Brasil já tem muito ódio, já tem muito rancor. A gente precisa, gente, de reesperançar os nossos corações, de aquecer a nossa democracia. Então, esse debate que a Fundação tem feito com essas demais fundações, a gente tem gerado muito compromisso ideológico de todas essas 8 fundações no sentido de reaquecer a esperança para o povo brasileiro. Aqui no estúdio a gente conversa com a Vívia Farias, né? E aí você, numa conversa comigo lá atrás, falava aí da questão da ausência da mulher na política, né? E a gente vê que hoje a gente tem várias mulheres capacitadas, o Cabo tem várias referências, eu não vou aqui citar nomes, se você quiser fique à vontade, mas a gente no Cabo tem várias mulheres que poderiam estar ocupando, né, um espaço maior na política. E eu vejo também que você, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, você também está se preparando, você está fazendo visitas, já pensando aí ter também um lugar na Câmara Federal. Eu até já lhe parabenizo, né, por esse seu desejo de estar lá, e você é conhecedora. Me fala um pouquinho desse momento, qual é a tua expectativa para 2022, se as mulheres vão ter a coragem, né, de estar presente, não ficar apenas de apoio ao partido, mas de se fazer presente nessa luta. Tem uma pesquisa da Forbes recente que é bem interessante, Batata, que eles perguntaram assim: por que será que as mulheres gestoras tiveram mais competência do que os homens no combate à Covid? Aí pararam, será que é genético? Será que é algo que já vem com as mulheres? E não é, gente. Isso é construído socialmente. Eu, para estar aqui hoje, tive que organizar a vida dos meus meninos, a comida do coelho, a comida dos peixes, gerenciar a casa. E muitas vezes os homens não têm essas dificuldades que nós mulheres temos. O Brasil tem índices muito tristes de participação feminina na política. A gente perde para países como o Afeganistão, o Pazaquistão. Então a gente precisa revolucionar. Então a pesquisa da ONU Mulheres, de um ranking de 180 países, o Brasil está em 156. Então a gente ainda tem pouca representação. Há um trabalho muito importante na Câmara Federal para impulsionar, para a gente ter uma cota mínima. O PT é um dos poucos partidos na América Latina e no mundo que tem paridade de gênero. A gente tem cota de juventude, a gente tem paridade de gênero nas instâncias, e é algo que a gente precisa falar dessa subrepresentatividade, porque a gente tem 53% de mulheres na população e a gente tem basicamente, a grosso modo, 13% de mulheres na Câmara e no Senado Federal. Quero deixar aqui um abraço para todas as mulheres dessa cidade linda, maravilhosa. Vou estar mais tarde lá na AMA com a Andresa, em nome de Andresa e da companheira Efigênia, que eu, muito jovem, já vim para cá dar panfleto e saudá-la
a luta dessas duas guerreiras que trazem a juventude e a experiência. Acho que a gente tem a época 2022, é a época dos pactos. Acho que esse pacto geracional também é muito importante para a gente ter uma visão do todo, uma visão mais democrática e mais plural. Você falou aí das mulheres, a Câmara Municipal hoje, aliás, sempre foi uma pergunta, por que as mulheres, elas sempre estavam em minoria, né? Hoje a gente tem uma Câmara com 21 cadeiras e dessas 21, 4 são mulheres. Não é? A gente tem hoje a presença do negro também, não é? Dentro da Câmara Municipal. Os evangélicos têm também essa participação, a saúde também tem, quer dizer, a gente tem hoje um espaço aberto onde vários segmentos estão presentes, né? Exatamente, mas veja que ainda é uma representação baixa. Mínima, né? Mínima, né? De 21 para 4, você tem aí minimamente menos de 20% de mulheres, quando deveria ser praticamente a metade, já que a população do Cabo, salvo engano, é 51,7% de mulheres. Então, a maioria é mulheres, Mas isso, gente, inclusive, fica a dica para uma sexta-feira diferente. Você aí que é homem, que está ouvindo a gente, ajude a lavar a louça na sua casa, ajude com os meninos. Eu conheço alguns pais de Facebook. Vamos botar aquela realidade linda que a gente bota nas redes com as crianças, trazer isso, porque a mulher... Tem uma pesquisa que saiu na Isto É recentemente, acho que uns 2 meses atrás, inclusive nesse processo pandêmico, a mulher é sobrecarregada. Então, a gente passa por semana cerca de 28 horas de trabalho doméstico, enquanto os homens são cerca de 5 horas de trabalho doméstico. Então, ainda é algo muito díspare. Eu brinco dizendo que uma casa ela tem que ser feita como uma empresa. Então, o casal, a família, ela precisa como um todo desconstruir isso para que a gente tenha uma vida mais plena e que as mulheres possam ter mais espaço. Inclusive, ainda, Sim. Batata, as mulheres participam muito em nível municipal. Se você pegar, por exemplo, a política de conselhos de direito, saúde, assistência, a gente tem mais mulheres participando. Por quê? Porque é ali do lado da casa dela, ela consegue deixar o filho ou consegue levar a criança. Quando você vai para uma representação estadual, isso já baixa 30%, quase 40%. E na representação nacional, que aí realmente a logística da família, a pressão é muito maior, então a gente tem uma subrepresentação muito mais forte das mulheres. O que você fala nisso, esse distanciamento é lá na Câmara Federal, né? Porque aí... Não, eu falo, na Câmara é 13%, sim. Mas dos conselhos. Sim, dos conselhos. Das conferências nacionais, por exemplo, as mulheres começam maioria no município, mas elas se tornam minoria nas conferências nacionais, porque, gente... Não tem por que deixar os filhos. É cultura, é cultural. Quantas vezes a gente já não disse, esse menino não tem mãe não, pariu o Mateus que balance. Então, nós somos o tempo todo sobrecarregadas, principalmente nós mulheres mães. E esse é um debate que a gente quer trazer sobre essa maternagem. A maternagem não pode ser uma maternagem punitiva. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falando assim, fulano é mãe e ainda quer ir pra barzinho? Poxa, gente, a mãe, ela não deixa de ser mulher e não deixa de ter os seus direitos enquanto cidadã, enquanto um ser integral. Então, a saúde mental, social, fisiológica da mulher é uma pauta muito importante e a maternagem é uma bandeira que a gente vai levar com muito carinho e com muito compromisso. Ok, deixa eu saudar aqui os internautas que estão acompanhando a gente. É importante a gente valorizar o internauta. Claro. A Emanuela de Paula, que eu acho que pelo Paulo você já sabe que é minha filha, está lá nos Estados Unidos e está aí saudando a nós com um bom dia. Obrigado aí, filha. Muito bom, né? Logo cedinho, saber que a filhota está me acompanhando. O TJ, deve ser Caribé, é isso? Diz assim, o PT pretende lançar um candidato a deputado aqui no Cabo? É a pergunta dele. Tem mais gente aqui. Kiko Reis, diz assim, minha deputada federal. Já está aí, né? Colocando você como deputada. O Edmilson Jovem, diz assim, forte abraço, amiga e companheira Vívia. O Leonardo José, bom dia para vocês, parabéns pelo programa. Paulo da Coapa diz assim, bom dia Batata, queria saber da convidada o que ela achou do tratamento horrível que deram à doutora Nice, é isso, na CPI, né? E a falta de espaço da própria mulher na CPI, é o que pergunta o Paulo
Por favor, Vivian. A participação são de várias pessoas. Você aí se ligou quem é que está participando, né? Sim, sim. Primeiro dizer, menino, que chique, programa internacional. Um cheiro para tua filha, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Essa é uma das dádivas desse repensar, né? Na pandemia a gente está fazendo muita coisa virtual e a gente diminuiu muito as distâncias. Essa semana passada eu já estive em Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, tudo do sofá de casa. Virtual. Participando virtualmente, que a base do PT está efervescente e a gente está trabalhando num programa muito bacana para o companheiro Lula voltar. Edmilson Jovem é alguém que eu conheço e convivo há praticamente uns 22 anos da nossa militância. Militou comigo na juventude do PT. Em nome dele e do nosso presidente municipal aqui, eu saúdo, e o nosso companheiro Ezequiel também, que são guerreiros, companheiro Mari Clayton, que também tem um trabalho muito bom numa área que eu sou apaixonada, que é a formação política. Então, em nome desses valorosos companheiros, eu saúdo todo o diretório municipal do PT aqui. A gente ainda está num debate muito incipiente, para quem perguntou se o PT aqui pretende lançar candidaturas, mas a gente já tem alguns nomes colocados. O nome da gente, agradeço ao Kiko, já está posto para esse debate, inclusive deixar muito explícito, Batata, que a gente está colocando com um compromisso militante que a gente sempre teve. O meu nome está à disposição para a luta, assim como lá na Prefeitura de Olinda, a gente está disponibilizando o nome para o projeto partidário. Então, a princípio é para deputada federal, inclusive numa dobrada muito carinhosa com o companheiro João Paulo, né, que essa sintonia e essa relação de confiança, a gente consolida ela a cada dia mais, mas também perpassa pelo senador Humberto Costa, que é alguém que eu trabalhei durante 10 anos, que eu conheço a família, que eu convivo, que eu tenho uma relação de carinho, de confiança muito grande, e pelo próprio PT Nacional, né, que a gente vai estar fazendo um trabalho que componha essa questão do Diretório Nacional do PT. Eu acredito, a pergunta pertinente à doutora Anice, a própria CPI, ela tem tido muitos excessos, principalmente por alguns preceitos antidemocráticos. Veja, como é que pode o filho do presidente da República, a partir dessa toga, de uma toga de DNA, querer participar de um espaço que não lhe cabe? Né? Acho que a gente tem visto, inclusive quero deixar aqui registrado a minha admiração, porque se tem uma pessoa que está honrando o meu voto e o voto do povo pernambucano, é o senador Humberto Costa, pelo trabalho que ele tem feito muito brilhante. Então, com relação à doutora Anice, eu acredito que os excessos ocorreram, mas que a gente tem tido um descaso muito forte do governo federal. Hoje, por exemplo, nas manchetes, a gente já deu uma lida na Folha de São Paulo, tem uma matéria muito interessante sobre como Bolsonaro passou para Pazuello informações privilegiadas da própria CPI. Então, se fosse com alguém do PT, com certeza o tratamento, a marosidade não seria isso que a gente tem visto. O antigo Ibope, né, que hoje é IPEC, saiu com a pesquisa ontem de que Bolsonaro caiu muito, né? Ele está agora com 24%, mas ainda me assusta, porque no geral, quando você bota regular e bom, ele tem ainda 53%. Alguém que nega a saúde, alguém que nega a ciência e alguém que tira a onda, por assim dizer, com a morte das pessoas. Então, é preocupante e estamos aí. Vive, eu vou para o apoio cultural, que a gente tem que ter o apoio, porque é o apoio que mantém a rádio funcionando. E eu volto daqui a pouquinho pela Rádio Calheta FM, conversando aí com a Vivian Farias, que conhece muito bem a cidade e, como disse ela, está se preparando, né, para ocupar uma cadeira na Câmara Federal, lá em Brasília, para representar Pernambuco. Eu volto daqui a pouquinho pela Rádio Calheta. Você pode participar com a gente aí, através do Instagram, através do nosso WhatsApp, que é o 85-499334, e os telefones é 3521-3002 ou 3006. Eu volto já aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Calheta FM 7h27.
já com 50% de desconto na primeira mensalidade e até 20% nas demais. Senai, o melhor ensino técnico. O seu lote está mais perto do que você imagina. No loteamento Cidade Garapu, você divide em até 100 meses. Assim, fica fácil realizar o sonho de ter um lugar para chamar de seu. O loteamento Cidade Garapu tem ruas planejadas e fica em frente ao Shopping Costa Dourada, na região que mais cresce no Cabo de Santo Agostinho. Acesse cidadegarapu.com.br e saiba mais sobre essa oportunidade incrível. Cidade Garapu, planejada para você. Inscreva-se você também no nosso canal no YouTube. Rádio Caído FM 98,5. Curta e compartilhe para todos. Caído FM, conectada com você. Atenção, meu povo do Cabo de Santo Agostinho, para as promoções do Frigorífico Belo Boi. O Frigorífico Belo Boi fica em frente ao mercado público do centro do Cabo de Santo Agostinho. Temos carne de sol, temos picanha, temos lombo paulista e a costela mais gostosa você compra no Frigorífico Belo Boi. E aquele peitinho delicioso para fazer aquele guisado maravilhoso. E a melhor charque de Pernambuco tem no Frigorífico Belo Boi. O Frigorífico Belo Boi fica de frente aí no mercado público no centro do Cabo. É isto e muito mais no Frigorífico Belo Boi. Aceitamos todos os cartões de crédito. O São João de ofertas da Ótica Lux. Toda loja com 20, 30, 40, 50% de desconto. E você já sabe, tem consulta grátis. Na compra do seu óculos de grau completo, você ganha um óculos de sol na Ótica Lux. No Cabo, na Doutor Antônio de Souza Leão, próximo ao Todo Dia. No Shopping Siriaém. No Recife, na Manuel Borba. E agora em Ponte dos Carvalhos, em frente aos Correios. Ótica Lux. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Economize com as super ofertas do Arcomix. É tudo muito mais barato. Assim, sem osso, só R$ 27,99 o quilo, exclusivo cliente ouro. Cerveja Devassa, só R$ 2,39. Beba com moderação. Prática Cremer, diversos tamanhos a partir de 2, só R$ 15,99 cada. E mais, Ariel líquido 50 lavagens a partir de 2, só R$ 19,90 cada. Samsung Galaxy A01 Core, 32 GB, só R$ 10,67,90 sem juros no Team Controle. Super ofertas Arcomix, é tudo muito mais barato. São mais de 20 anos de história fazendo valer os direitos do povo cabeça. Uma bela trajetória de superações e conquistas. Muitos talentos revelados. Grandes nomes do rádio pernambucano. Conheça a história da Rádio Caileta FM. Conheça a história que conquistou os corações e ouvidos dos cabenses através do livro Rádio Caileta 20 anos. Adquira o seu exemplar na Sabedoria Livros e Serviços, na Rua Antônio Martins, ao lado da Unopar. Ou ligue 3521-3002 ou 3006. Você que quer ter um corpo saudável e busca uma alimentação de qualidade, precisa conhecer a Maxi Grão. Completo sortimento de produtos naturais, como chás, temperos, castanhas e grãos. Também temos suplementos, açaís, descartáveis e cosméticos. Maxi Grão aguarda sua visita no final da Rua Antônio Martins, em frente a Unopar Cabo, com estacionamento e aceitamos cartões. Acesse o nosso Instagram e conheça nossos produtos, @maxigrão, ou peça delivery no nosso site www.maxigrão.com.br. Maxi Grão, telefone 981 60 7408. 98,5 Caileta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Caileta 98,5 no seu rádio. A gente vai até as 7h55. Depois, hoje tem Rádio Mulher, não. Tem Rádio Mulher hoje. Depois tem Solange Lima com o show da manhã até o meio-dia aqui na Rádio Caileta FM 98,5. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Ótica Lux, né, que está acompanhando a gente hoje, sexta-feira. O pessoal também da Pefal, né? A Gleice, toda a equipe lá da Pefal acompanhando aqui a nossa programação pela Rádio Caileta FM 98,5. Saudar também a família do comissário Gilberto. Gilberto aposentou-se,
há 2 anos e passou mal, né? E infartou na terça-feira passada. Muita gente, apesar aí dos protocolos de saúde sanitário, muita gente foi dar o último adeus a esse comissário de Polícia Civil, muito conhecido aqui. Eu ainda lembro quando ele trabalhou na delegacia de Barreiros, há muito tempo atrás. E a família do Gilberto, os nossos sentimentos, né, e que Deus esteja confortando a todos e a todas neste momento. Agora são 7 da manhã, são 7h33, a gente continua aqui com a Vívia Farias, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. Você falou agora há pouco de Bolsonaro, a gente percebe que o Brasil está dividido, né? Recentemente aí a gente teve esse protesto aqui em Recife, com pessoas feridas, até uma própria vereadora, né, com spray de pimenta aí nos olhos. E a gente tem visto isso pelo Brasil afora. Agora, final de semana esse não, o passado, no sábado teve um movimento de apoio a Lula contra Bolsonaro, né? No sábado no domingo teve um outro movimento. Isso acontece no Brasil todo. Mas você me dizia numa conversa, antes de entrar no ar, que você faz parte de um processo, junto com outros militantes, para a reconstrução do Brasil. Como é que anda esse processo e quais são as propostas para reconstruir esse país, num país que a gente está vivendo aí uma crise sanitária, o desemprego e uma outra coisa que você sabe muito bem com a assistência social, que é o desequilíbrio emocional de nossa população, especialmente das mulheres, que muitas delas são mães solteiras e não têm como administrar a sua casa. Por favor, Viviane. Começando pelo fim, a gente tem hoje, tristemente, o segundo medicamento mais dado pelo SUS às mulheres são ansiolíticos. Isso quer dizer, a gente tem praticamente uma geração que está se drogando, né, com drogas lícitas, mas para poder sobreviver à sobrecarga que a gente tem enfrentado. Então, deixo aqui de novo um abraço muito carinhoso, muito afetuoso a todas as mulheres, que só a gente sabe as dores e delícias de sermos mãe, de sermos mulheres numa sociedade que ainda é tão desigual. E espaços como esse aqui, Batata, sim, eles democraticamente fazem com que a gente tenha uma sociabilidade diferente, como que a gente tenha um dia a dia que verse sobre mais respeito, mais dignidade. E a gente tem falado muito que a gente quer vacina no braço, comida no prato, porque o que a gente tem visto é muito descaso. Ontem teve um debate, inclusive, que eu fui convidada a assistir pelo querido amigo e companheiro Joelson, que é do PSB, que é secretário executivo aqui do governador na Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre o desmonte do SUAS. Então, veja aqui, o próprio orçamento que foi dado, depois de muita luta política na Câmara e no Senado Federal, ele não passou por um entendimento com os municípios e com o Estado. Então, como é que você pode achar que um município em Santa Catarina vai ter a mesma necessidade de que Orocó, ou de Caruaru, ou de Olinda, ou do Cabo? Então, a gente precisa da autonomia. Eu tenho o privilégio de conviver, eu até brinco dizendo que tem reunião que eu presencio e que eu estou lá no meu trabalho, na fundação, que parece as minhas referências bibliográficas da minha dissertação de mestrado, porque são militantes, aguerridos. Deixo aqui um cheiro especial para a companheira Leonora Menecuti, que foi simplesmente a secretária que trouxe a Lei Maria da Penha para que as mulheres não morressem dentro de casa com tanta injustiça e sem o mínimo da presença do Estado, né? Quem já ouviu e quem reproduziu que briga de marido e mulher não se mete a colher, a partir do momento que o Estado brasileiro começou a meter a colher nesse processo, a gente salvou vidas, a gente trouxe dignidade. E nesse plano, a gente está há mais ou menos 1 ano e meio, a gente instaurou, o que é que Mercadante pensou? A gente tem uma massa crítica muito importante, a gente tem acadêmicos relevantes que não tinham espaço de dialogar. Então, a gente criou os núcleos de acompanhamento das políticas públicas, que a princípio era para fazer crítica e era para avaliar os desmontes que eram feitos. Porque, gente, eu sou muito gentil. Tem vários governos estaduais,
inclusive do PT, que eu consiga enxergar que, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui não é tão legal, isso aqui tem que mudar. Não tem uma área do governo Bolsonaro que eu consiga dizer com lisura, com um olhar, sem ser um olhar apaixonado, de que no meio ambiente é uma pessoa que faz desmatamento. Na Secretaria da Cidadania é uma pessoa que é contra a pessoa LGBT. Então, de cabo a rabo, onde você olha, é desmonte. Então, esse agrupamento começou a pensar, se a gente tiver um governo progressista, se a gente tiver... É muito importante, gente, dizer, dia 24 vai ter manifestação de novo. Quem não foi, vai, porque tá lindo, tá democrático, tá com respeito, tá com distanciamento. Foi um absurdo o que aconteceu. Acho que o próprio governador e a própria vice-governadora ressaltaram isso, mas é muito, muito importante que a gente vá às ruas com um sentimento de desprendimento de ódio e de incitação à violência. A gente não pode... Eu até brinco dizendo, mesmo que a gente seja a parábola do beija-flor, tem um incêndio no Brasil. Um incêndio de intransigência, de raiva, e a gente da esquerda, e a gente que acredita nos preceitos constitucionais, a gente tem que ser agentes do amor e da esperança. Nesse sentido, a gente pegou esse pessoal super gabaritado e começamos a pensar, porque não vai dar para o governo uma vitória possível do presidente Lula para ele fazer igual. Porque, veja, não tem mais o mesmo orçamento para as mulheres, não tem mesmo orçamento para a primeira infância, a gente não tem mais o desnivelamento das commodities. É algo vertiginoso, você não tem o apoio à pequena empresa, você não tem o apoio ao pequeno comércio. Então, como é que a gente vai fazer para pegar um Estado desmantelado? A gente vai ter que reestruturar essas políticas públicas para fazer mais e para fazer melhor. Então, a gente concluiu, quero convidar vocês a conhecer, que vai ser a base do programa de governo do presidente Lula. A gente aqui vai instaurar agora o NEP, sim, que é o Núcleo Estadual de Políticas Públicas. O PT estadual, o companheiro Doriel, o companheiro Sérgio Goiana, estão muito afiados nesse debate de trazer essa leitura de qual Pernambuco a gente precisa. Independente do espaço que o PT tenha na chapa estadual, ou se a gente tiver uma candidatura própria, a gente precisa ter um conteúdo programático que verse sobre a realidade do povo. Gente, fazer mais e fazer melhor. É isso que a gente preparou para Lula e é isso que a gente está preparado para Pernambuco. Deixa eu ver aqui, agora são 7h40, tem uns internautas que nos acompanham, por exemplo, o Helmuto Francisco, o popular Neguinho, né, tá mandando aqui um abraço para todos e bom dia, e hoje é aniversário dele, 25 de junho, aniversário do Helmuto Francisco. O Gerson Santos, que é um poeta aqui na cidade, assim, bom dia meu amigo Eli José o Batata, parabéns pela entrevista, ele é poeta aqui na cidade. De novo, Edmilson Jovem, disse assim, excelente entrevista, meu caro amigo Eli José o Batata. Doutor Renato Freitas, que também é ligado ao PT. Renato Freitas, assim, bom dia para você, Eli Batata. Hoje é aniversário de primeiro ano do meu primeiro neto Bento, é isso? Manda os parabéns para ele, meu amigo. É isso que eu entendi isso aqui, um abraço. A Marley de Virgínia, não sei se você conhece, Jussaral, que é a terra do pão de coco. Ela diz assim, bom dia, Eli. Estamos acompanhando aqui a Rádio Calheta, obrigado. O Matheus Rodrigues, assim, Vívia Farias é um ótimo quadro para a renovação política do nosso estado. Gilberto Sobral diz assim, Vívia Farias tem um excelente trabalho em favor da democracia, deve levar sua garra para o Congresso Nacional. Márcia Lopes, parabéns, Vívia, por teu trabalho e militância, né? Você sabe quem é ela, né? Deixa eu ver aqui, tem aqui, ó. Infelizmente é só desmonte mesmo, né? Ela fala aí, é isso? Deixa eu ver aqui, por favor, fala. Eu acho que é a Márcia que eu amo. Ela é simplesmente uma das pessoas que foi estrutural para a criação do Bolsa Família. Ex-ministra de Desenvolvimento Social, ministra de Lula. Ela foi quem... Ela está trabalhando na capacitação do Consórcio do Nordeste, assessorando as secretarias estaduais, e Pernambuco participa desse consórcio. Esse debate que eu fui assistir, essa aula que eu fui aprender ontem,
Ela foi quem organizou e agradeço a ela e a Joelson. E veja como é interessante. Ela é do PT, Joelson é do PSB. E esse fluxo é o fluxo que a gente tem que ter. De prezar por um Estado que não verse só sobre concepção ideológica. Veja o que eu falei no começo. A gente precisa de partidos com cunho ideológico, mas a gente precisa ter representantes dentro do governo, dentro da Câmara Federal, que tenham a envergadura do cargo. Então imagina a gente ter um presidente que diga que uma mulher... Chega a doer o coração, porque eu sou muito amiga de Maria do Rosário. Sim. Eu e Maria do Rosário, a gente, junto com Gilberto Cabral, eu tenho o privilégio de ser também da Escola Nacional de Formação Política do PT. Imagina você ouvir de alguém que você merece ser estuprada. Depois a pessoa olhar pra você e dizer, não, você é feia, você nem lhe estrupar, eu lhe estruparia. Então, é o atual presidente que a gente tem hoje. Então, a gente precisa dar um abraço pra Neguinho, dar feliz aniversário pra ele, pra Gerson, pra o Renato. Gente, Neto é uma coisa, meu Deus do céu, eu quero muito ter Neto. Neto é um amor lindo, né? Giba Sobral é um grande comunicador também. Sim. Giba, muito, muito obrigada. Mateuzinho, Marleide, a gente se fortalece, nosso compromisso só aumenta de ter pessoas tão importantes, tão relevantes, apoiando, qualificando a nossa militância. É um privilégio meu aprender todo dia com esses grandes guerreiros. Você, como militante, acompanha essa busca, né, por políticas públicas. A gente falou aqui da mulher, mas no geral, a gente, por exemplo, a gente tem uma cidade como Cabo, onde tem 210 mil habitantes, 103 mil estão no CAD único, mais de 23 mil famílias estão na chamada vulnerabilidade social. É difícil, né? E esse é um retrato do Cabo. Mas você que conhece muito bem o Nordeste, o Brasil, e tem viajado pelo planeta presencial ou virtual, realmente é muito difícil, né? Quantas pessoas neste momento, Vivian, estão desempregadas ou desempregados, né? E aí é preciso que a gente, você como pretende ocupar uma cadeira na Câmara Federal, tenha esse olhar para as políticas públicas, para que a gente não possa ver tanta gente sofrendo. Eu dizia para minha filha ontem, numa conversa com o criador, eu tenho uma filha mais nova, e não me sinto nem um pouquinho constrangido em dizer isso. Eu estava conversando com ela ontem no meu quarto, agradecendo a Deus pelo dia, eu disse, olha, filha, a gente tem uma cama quente para dormir, a gente tem um que jantar. Ontem eu fui assistir com ela Velozes e Furiosos 9, né? Foi a estreia ontem, e ela voltou encantada, maravilhada. Tudo bom. Não é que eu seja melhor do que o vizinho, mas assim, a gente sabe que tem tanta gente nesse planeta que não tem oportunidade e que está vivendo uma vida, né, uma vida na chamada vulnerabilidade social. E aí eu fico feliz que você tem esse olhar, essa preocupação em efetivar políticas públicas para a sociedade. Exatamente. Pode falar, tá aberto o microfone. Exatamente, Eli. A gente hoje voltou a índices muito tristes. Tem um dadozinho da ONU que chama linha da pobreza. Sim. Lula tinha erradicado o Brasil da miséria e da fome. A gente tinha conseguido sair dessa linha. E a gente não só voltou a esse processo, como hoje a gente tem cerca de 35% da população brasileira. Imagina, gente, a grosso modo, a cada 3 pessoas que você conhece, uma pessoa está em segurança alimentar. A gente foi fazer um trabalho de doação que a gente recebeu, inclusive ontem a gente participou de uma história linda lá na Associação de Caranguejo, e a gente tem visto muita solidariedade, muita ação de conforto, de carinho, mas a gente precisa de um Estado comprometido com essa vulnerabilidade, com o desemprego, com a fome. A gente precisa, gente, retomar a esperança do nosso país. E para isso, a gente precisa que o poder público se aproprie de suas pautas. Legal. Eu também tomei a informação com a sua assessoria que você está na base. Na base está discutindo, não só a sua pré-campanha, porque isso é uma discussão do partido, mas aí você também discute você está elaborando junto com outros atores, a campanha, o retorno, de Luiz Inácio
Lula da Silva, é isso, presidente? É isso. Para 2022. É isso. Inclusive, Sim. Batata, o senador Humberto Costa está coordenando uma agenda muito quente. Pernambuco deve abraçar o presidente Lula em breve. A perspectiva é que ele chegue por aqui no final do mês, no comecinho de julho. Estamos preparando muita coisa boa, porque não basta só ter o melhor candidato. A gente vai ter o melhor candidato e o melhor conteúdo programático. Por isso que a gente se preocupou tanto em construir, desde tão antes, esse diálogo com a esquerda, com o campo democrático e popular. Então, a agenda de Lula está bem recheada. A executiva estadual do PT já está fechando essa agenda também, em conjunto com o senador Humberto Costa. E a gente vai ter esse pernambucano que tanto nos orgulha aqui entre nós, muito em breve. Eu tenho aqui o Rádio da Democracia. Tem aqueles que são favoráveis e aqueles que são contra. Eu tenho aqui gente contra. O Esmeralda, é isso? Diz assim, o PT acabou, sai dessa. É o que ele está colocando aqui. Deve ser Duca Simples, deve ser isso, né? Lula 2022. Ele traz aí. A Liliane Rodrigues diz assim: quero dizer que sou fã de Vívia Farias. Aí a Márcia Lopes volta a participar assim: sim, vamos fazer muito mais e melhor. Tive a honra de trabalhar com o presidente Lula por 5 anos no MDS, né? Tá aí o recado dela. O Edson Xavier diz assim: você precisa ser governadora de Pernambuco. O que é que tá faltando? É a pergunta aí do Edson Xavier. E muito mais outros internautas que a gente está com dificuldade de acompanhar todo mundo aqui hoje. Parabenizam a convidada e a entrevista, esse bate-papo. Vive o Rádio Democrático. Eu estou aqui, você recebeu aí das minhas mãos, e daqui a pouco eu vou fazer uma foto, de 20 anos de história da rádio. E são 20 anos aqui de maneira respeitosa, tratando todo mundo com respeito. Entendeu? Eu vejo que hoje nas redes sociais, muitas vezes as pessoas extrapolam, não é? Eu acho que acompanhando, isso vem de cima. O mau exemplo, ele vai sendo seguido por algumas pessoas assim, ó, fulano faz, por que é que eu não posso fazer? Agora eu desafio aqui ao internauta e quem está comigo me ouvindo na rádio. Eu nunca faltei com respeito a nenhum ser humano. Do Gari, a maior autoridade que eu já recebi aqui, não é? Eu nunca entrevistei Lula, presidente, mas acompanhei ele aqui numa caravana, na época, em 2006, em Recife, e eu nunca destratei as pessoas, porque isso é respeito, a gente tratar as pessoas com respeito, né? É ser contrário, beleza, agora você não pode denegrir. Aí eu fico feliz porque ao longo da minha história a gente tem esse espaço democrático. Você está aqui hoje de maneira a convite nosso, chegando ao cabo, batendo um papo, conhece o cabo, isso é muito bacana. É democracia. A gente vê aí no Instagram pessoas que apoiam você. Quer que é recado aqui? Uma correçãozinha. Hein? Ladijane Rodrigues, é isso? Porque eu errei, foi eu que li errado, é isso? Leu Lília. Ladijane. É Ladijane Rodrigues, que está aqui corrigindo. Ela disse: sou sua fã, Vívia. Recadinho aí da Ladijane Rodrigues. Ai, gente, é muito carinho, é muito, muito carinho. E, Edson, a gente tá caminhando devagarinho, mas acredito que a mulher já mostrou para que veio. A gente teve aí no exemplo de Dilma, que tem uma conduta libada, que tem muito compromisso com a causa pública. Acredito, inclusive, que o golpe foi um pouco de fruto também do próprio machismo, porque muita gente se incomodou em ter uma mulher, né, representando o nosso país. Eu penso, para o companheiro, para o cidadão que falou que o PT já era e tal, eu acredito que a pesquisa de hoje ela aquece um pouquinho o coração dos petistas, porque fala também que o presidente Lula sai aí com 49%, um pouco disparado, é muito, muito no início ainda, a gente ainda nem iniciou uma pré-campanha fortemente, mas o Lula tem dado o exemplo do diálogo. O presidente Lula tem dado o exemplo de que não é com ódio, não é com rancor. Eu estava no dia da prisão do presidente Lula, Batata, sim, e fiquei muito emocionada de ver a grandeza desse grande líder. Mundialmente,
Eu desafio quem possa citar em vida, na contemporaneidade, 5 líderes mundiais que não esteja dentro desses 5 o presidente Lula. Eu já tive experiências em vários continentes e não tem um lugar que eu chegue que as pessoas não perguntem, não queiram mandar um cheiro, um abraço, não queiram entender a trajetória desse pernambucano que tanto nos honrou com tanta dignidade. Eu amei meu livro. Quem não tem ainda, eu não sei como é que faz para adquirir, mas eu ratifico, Batata, seu compromisso com a democracia. Isso é muito bacana. Eu queria mais conversar com você, porque você vai voltar aqui outras vezes aqui essa rádio, né? Será um prazer recebê-la aqui em outros momentos para conversar com a gente, conversar com a sociedade, né? E espero que a gente logo passe esse momento de pandemia, para a gente poder receber mais gente aqui no estúdio, né? Poder participar mais. Isso é muito bacana. Até suas visitas hoje, você vem com agenda e essa agenda é muito cuidadosa por conta do processo. Você não pode abraçar as pessoas. Você viu aí muita gente, olha, eu sou sua fã, mas aí fica muito longe, muito distante. O bom mesmo é quando você pode fazer o corpo a corpo, ouvir as pessoas, fazer as reuniões, né? E tá pertinho. O pernambucano, o brasileiro, ele é de calor, é do abraço. E eu digo que eu estou há 1 ano e 6 meses reclamando a ausência do abraço. Vivian, você tem uma agenda na cidade hoje, né, agora pela manhã. Lhe desejo sucesso nessa sua agenda e deixo o espaço aberto aí para as suas considerações finais. E já vamos deixar aqui logo um pacto aqui de público, de que você volta aqui à rádio, né, se o grande arquiteto permitir, para uma conversa com a gente e com a conversa com os munícipes. Por favor. Eu acredito muito no poder da fé e quando você fala assim, eu já sinto tá profetizando, né? Porque tudo que a gente constrói com amor, com carinho, com respeito, volta pra gente. Então, deixa um cheiro muito grande para todo mundo aqui do Cabo. O bom é que eu gosto de acordar cedo e aqui é caminho de muito canto. Então, eu prometo sempre trazer um cafezinho, um bolinho, pra gente bater esse papo tão gostoso. E de verdade, Batata, quero deixar aqui minha homenagem, porque se a gente tivesse espaços como esse aqui, cada vez mais trazendo oportunidade pra gente ter um diálogo fraterno, respeitoso, o mundo não seria tão rancoroso e com tanto ódio. Então, uma sexta-feira muito linda para todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa. Quem quiser... Me permita só aqui atrapalhar você um pouquinho. À vontade. É que essa rádio tem uma história com o PT. Você me chamou lá no início de companheiro. O Edmilson Jovem, o Severino João, que é do PT, o próprio Ezequiel me chama de companheiro e já disse, olha, Batata, o dia que você quiser, né, fazer parte das nossas fileiras, né, sempre estão me convidando. E aí eu fico, não, depois eu vou. Mas é um abraço aí para o Severino João, né, para o pessoal do PT na cidade. A gente tem aí, né, vários amigos. A gente teve aqui uma vice-candidata, né, a prefeita pelo PT também, né, e a gente fica muito feliz por isso. E aí essa rádio tem uma história com o PT porque há vários anos atrás, não lembro quanto tempo, mas você falou de Efigênia. Efigênia esteve aqui onde você está hoje, com Neno de França, que também é do PT, e na época a Efigênia disputava a presidência do Diretório Municipal, e ela aqui publicamente abriu mão dessa candidatura para a ala jovem do PT. Foi aqui nesse estúdio. Isso está realmente gravado. A gente tem isso, né, na história do PT. Por isso que eu me identifico muito com o PT. Não sou petista, mas com as políticas públicas, não é, que o PT proporcionou não só à cidade, como também ao país. Já fica de público aqui meu convite também. A gente, Batata, precisa de ter nas fileiras partidárias pessoas como você, que tem compromisso, que tem na causa do seu trabalho, do seu cotidiano. Ontem mesmo, na Associação do Caranguejo, o companheiro que é presidente lá da associação, ele é porteiro. E veja, só ontem eles distribuíram mais de 120 sopas, roupa,
Então, gente, tudo que a gente puder fazer para ter uma vida mais digna, para ter uma sociedade melhor, a gente faz. Então, deixo aqui o meu convite também de público para você vir para as fileiras do PT, e você que está acompanhando aí, que quer conhecer mais um pouquinho do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é só acessar nossas redes. Já estou à total disposição sua para voltar. Com a gente não tem tempo ruim. A gente é um grupo muito jovem e muito apaixonado pelo que a gente faz. Então, uma boa sexta-feira para todo mundo. Um cheiro grande, fiquem com Deus e vamos firme. Com certeza. Na próxima segunda-feira eu vou tratar aqui da questão da chikungunya, da dengue, né, e outras doenças. Eu vou estar aqui com o pessoal da Vigilância Sanitária, já está confirmado aqui na Rádio Calheta, na próxima segunda-feira. Para todos e a todas, um bom final de semana. Cuidado com os excessos, porque os excessos acabam terminando no hospital, muitas vezes numa delegacia ou no cemitério. E eu quero contar com a tua audiência na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. A Rádio Comunitária Calheta FM